No cultivo, muita gente começa falando sobre fertilizante, estilo de cultivo, tamanho da sua luz e deixam de lado uma das coisas mais importantes para você ter uma boa colheita: genética. Toda planta que você cultiva já carrega dentro dela o potencial do que ela pode se tornar. Então, se você quer uma planta resinada, um bud denso, toda cheia de tricoma, do jeito que você vê aí no Instagram, nos perfis da gringa, não economiza, cachoeira. Ah, mas eu cultivei uma Prensides e deu bom. Pode ser que dê bom, mas você tá jogando na loteria, porque você não sabe qual é a carga genética que tá ali naquela semente. Você não sabe o histórico do pai e da mãe daquela semente que tá ali. Pode ser uma planta linda, mas pode ser uma planta também que vai ermar, ou seja, produzir sementes no meio do caminho, ou então uma planta gigantesca que você vai ter que levar num growzinho desse de 60 por 60 e não vai ter como. É importante levar em consideração o tempo do cultivo. A gente já está investindo em luz, fertilizante, equipamento. Interessante a gente ter uma planta com menor tempo, mais curta, que vai dar buds densos, ou seja, uma planta que a gente conhece minimamente o histórico genético dela. Para esse cultivo, eu escolhi a Strawberry Gummies da Ground Genetics. É um banco que eu gosto muito, já cultivei a pinhata deles, foi uma das minhas plantas favoritas. Aqui eles falam qual é a linhagem dessa planta, por exemplo, Strawberry Jelly com Cookies and Cream e Papaya com Chun Dog. Claro que você não precisa ir para esse tipo de investimento. Aqui a gente está falando de um packzinho de R$700. Mas você pode encontrar bons bancos, bons breeders com sementes ali a R$250, R$200. Eu acho que é um investimento honesto, pensando no tempo que você vai salvar ali, caso sua planta vire hermafrodita, exploda para fora do grow. Só de conta de luz, quanto que você está gastando nisso, sabe? A gente tem que colocar isso daí no papel, e é um investimento que, se você pega uma semente feminizada, você vai poder fazer clone e continuar com ela para o resto da sua vida. Então, para começar o processo de germinação, a gente só precisa de um copinho com água. A ideia aqui é quebrar a dormência da semente, trazer ela para a vida. Muita gente gosta de deixar um dia para depois jogar pro papelzinho, mas eu deixo assim 3, 4 dias até ela realmente abrir ali, sair a radícula dela num tamanho que poderia já ir para a terra. Mas depois eu deixo mais um dia ali no papel, e aí vocês vão ver que a taxa de germinação chega a 100%. Mesmo sabendo que eu consigo ter boas taxas ali, eu vou colocar uma semente a mais, porque pode ser que aconteça, nem toda semente ali está 100%, então a gente não pode comprar sempre exato. Coloca uma semente a mais. Como minha cama eu vou colocar 4 plantas, aqui eu vou colocar 5 sementes. Agora é só levar isso daqui para um armário escuro e esperar. Passaram 3 dias e, no fim das contas, todas elas germinaram. Agora eu vou jogá-la no Tupperware junto com o papel. É importante, essa água aqui que a gente levou para lá tá com um pH estabilizado em 6,0, 5,8, e agora eu vou usar uma água nova que eu também estabilizei o pH em 6,0. Vamos umedecer esse papel, lembrando, é umedecer, não encharcar. Então eu coloco um pouquinho dessa água e espero ela escorrer aqui, ó. Com muito cuidado e auxílio de uma colher aqui, ó, eu vou pegar as sementes e espalhar ela aqui no papel. Eu sempre levanto um pouquinho aqui a folha depois que eu jogo a água, para não ficar grudado, porque a semente ela precisa de oxigênio, e a temperatura que a gente vai guardar esse potinho, que tem que estar ali num lugar onde vai manter entre 23 e 26 graus. 3 dias depois que eu tirei elas da água, passei aqui pro papelzinho, a gente vai olhar como que elas ficaram. Tô com mais 2 aqui também, para mostrar para vocês que realmente funciona essa técnica de germinação. Então tem alguns aqui, ó, e a taxa de germinação foi ótima. Agora vamos colocar a mão na massa
e passar elas para esse vaso aqui. É um vaso que a gente tem que tomar cuidado na questão da rega, porque ele é grande, mas eu gosto porque vai ter espaço para ela desenvolver aqui. E a gente está falando de no-till, eu não preciso fazer um transplante disso daqui para um outro copinho, igual seria no mineral. Então vamos fazer nele e colocar a luva em primeiro lugar para a gente, às vezes tá com uma sujeirinha na mão, alguma coisa, e pode contaminar ali as nossas sementes. E o que tem aqui? Turfa, perlita e 10% de humus de minhoca. É o suficiente para alimentar a nossa raizinha aqui, nossa radícula, nessa fase inicial dela, até ela virar realmente uma plantinha e a gente levar para a cama. Finalizamos aqui esse processo. E agora o sucesso desses vasinhos aqui depende de 3 pilares: temperatura, umidade e rega. Temperatura entre 25 e 28 graus ali, tá perfeito. Umidade alta, então se você estiver numa estação do ano que tá seco, coloca um umidificador do lado dessas plantas. E a rega. A rega a gente tem que tomar muito cuidado para não encharcar esse vaso. Vocês lembram que a gente ainda só tem um pedacinho de raiz aqui, a nossa radícula, né? Ela precisa se espalhar para chegar no fundo do vaso. Se eu regar tudo aqui, essa água vai descer e o fundo do vaso vai ficar encharcado. E a raiz não gosta de um ambiente encharcado. Vocês lembram que eu comentei lá na primeira aula que a gente não pode nem ter lama e nem ter muito seco aqui? A areia é o meio do caminho, é úmido. Então a gente vai regar de leve, só em volta aqui, ó, da onde a gente plantou. E tá ótimo. A partir de agora, a gente coloca lá no fotoperíodo vegetativo. A gente tem que ligar o LED, tem que ligar o timer e deixar rolando aí como se ela estivesse vegetando. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí se ficou alguma dúvida, o que vocês querem aprender no próximo vídeo. Tiveram alguns comentários legais aqui, coisas que eu já anotei para colocar durante essas aulas. E a ideia é não levar dúvida para casa. Segue, curte o canal, a gente precisa da força de vocês, o canal tá só começando e a gente se vê na semana que vem. Até mais.